Queridos, interessante que esse texto que muitas vezes se relembra dessas duas passagens aqui separadamente, de Pedro, quando ele diz que Jesus era o Cristo, o primeiro dos apóstolos a confessar isso abertamente, e Jesus responde dizendo que bem-aventurado és tu, e sobre essa pedra será edificada a minha igreja. Só que não se percebe que imediatamente depois, muitas vezes, não se percebe o texto que está em conexão imediata ali, que mais adiante Pedro disse para Jesus, quando ele começou a dizer que ele iria ser morto e preso, crucificado, Pedro diz, de modo algum acontecerá isso com você. E Jesus diz, afasta-te de mim, Satanás, porque me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas de Deus, mas dos homens. Esse texto completo ele é interessante porque no primeiro momento Jesus diz para Pedro que não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai. Ou seja, Pedro estava ali recebendo uma revelação de Deus de que Jesus era o Messias. Imediatamente após, ou talvez não tão imediatamente, mas ali no mesmo contexto, Jesus já está dizendo que Pedro está sendo usado pelo diabo. E isso, em primeiro lugar, expressa bem a contradição humana, a contradição de todos nós. Nós estamos seguindo a Jesus num momento, no outro momento nós já estamos em outro caminho e nem percebemos. Nós estamos ouvindo a Deus num momento, no outro momento a gente já está sendo usado pelo diabo. Essa é a contradição que nós vivemos, não é, Pedro? Todos nós. Porque nós somos assim, nós somos seres voláteis. Nós nos deixamos mover facilmente pelas nossas emoções, deixamos subir para a cabeça muitas vezes. Eu imagino que Pedro ficou todo orgulhoso de Jesus dizer para ele que Deus revelou para ele essa verdade. E logo em seguida, Pedro já estava falando besteira, em outras palavras. Mas Pedro, ele tem uma particularidade, porque a personalidade dele tendia um pouco para isso. Se você se lembra, em outros momentos, Pedro foi aquele que o único dos apóstolos, na verdade, quando viu Jesus andando sobre as águas, o que ele fez? Ele falou, Senhor, me deixa ir com o Senhor. E se jogou do barco e começou a andar sobre as águas, e depois ele começou a olhar para as ondas, começou a ficar assustado, começou a afundar. Então você vê que Pedro era uma pessoa arrojada. Você vê outras situações, por exemplo, envolvendo Pedro, que ele também disse para Jesus, olha, qualquer um pode negar o Senhor, eu jamais. E o que Jesus disse para ele? Em verdade te digo que antes que o galo cante galo cante 2 vezes, em outra versão o galo cante 3 vezes, você me negará 3 vezes. E aconteceu realmente isso. Então você vê alguns traços da personalidade de Pedro. Pedro foi o líder da igreja, inegavelmente. Foi ele quem primeiro teve essa revelação de Jesus ser o Cristo. Foi ele quem puxou a igreja de Jerusalém ali no início do cristianismo, logo após Jesus ressuscitar. Foi ele que pegou João, foi no templo, enfrentou os mestres da lei depois que Jesus tinha ressuscitado. Então você vê todas essas qualidades, mas você vê também que Pedro era uma pessoa impulsiva, que falava muitas vezes sem pensar, que fazia as coisas e depois se arrependia, porque tinha essa característica, e por isso que ele é um bom arquétipo de personalidade, quando a gente começa a falar a respeito das personalidades, que é o nosso tema, tipos de personalidade. Você vê que todas as personalidades têm aspectos que a gente pode chamar de qualidades e tem também aspectos que a gente pode chamar de dificuldades ou de defeitos. Pedro sofreu
muito com esses defeitos que ele tinha, com essas dificuldades que estavam relacionadas à sua personalidade. Mas, por outro lado, toda personalidade tem o outro lado da moeda. E Pedro teve um papel fundamental na construção da igreja exatamente por causa dessa personalidade dele que Deus usou, né? Era uma pessoa que realmente arrojada. Você pode pegar até essa história do barco e aplicar como uma metáfora para a vida de Pedro. Sempre tem aquela pessoa que é aquela que se joga na água primeiro, né? Que vai desbravar. Esse é o Pedro. E tem o outro que não faz isso. O outro que vai esperar o cara que se joga na água, né? Para ver se dá pé, se ele está andando, para depois ir atrás dele. Então, essa é a característica, por exemplo, de um líder. Um líder é aquele que se joga na água e vai caminhando. É o primeiro, é o que puxa os outros. Se não tivesse esse indivíduo, ia ficar todo mundo olhando um para o outro e pensando, quem é que vai? Vamos, não vamos? E ninguém sai do lugar. Só que o líder, muitas vezes, aquela pessoa que tem essa personalidade, é impulsiva, toma decisões erradas, às vezes é muito volátil, a pessoa faz coisas sem pensar e depois tem que retroceder. Fala, nunca empolgado, por um lado, né? O líder é empolgado, tem que ter essa questão da emoção envolvida, para motivar os outros, para envolver os outros no trabalho. Porque o líder sempre está trabalhando com pessoas, é uma pessoa que tem que contagiar as outras. Por outro lado, a emoção dele muitas vezes não tem profundidade, não tem raiz. Então fala, nunca vou te negar, daqui a pouco está negando. Então, essa figura do Pedro é uma boa introdução aqui para a gente continuar falando sobre os tipos de personalidade, que é o que a gente está dizendo, e como Deus, como a sua personalidade específica pode ser usada no projeto do reino de Deus, né? A gente tem que conhecer bem a nossa personalidade para que a gente também consiga entender melhor a nossa missão. Então, retomando, irmãos, aqui nosso roteiro de estudos a respeito disso, nós já falamos que o objetivo aqui da Escola do Reino é te ajudar a descobrir e viver a sua missão pessoal no reino de Deus. E para isso, você precisa conhecer a sua identidade. E para conhecer a sua identidade, nós já passamos por várias etapas. Você precisa conhecer os seus talentos, os seus dons, as suas experiências de vida. Você tem que refletir a respeito delas e tem que refletir também sobre a sua personalidade. Tá? Então é nesse ponto que nós paramos, nos tipos de personalidade. E nós mencionamos aqui, geralmente os psicólogos aí fazem uma diferenciação entre temperamento e personalidade. Temperamento, geralmente, se associa mais a características inatas de nascença da pessoa. A personalidade já envolve o aspecto tanto psicológico como social. Mas muitos autores também não diferenciam isso. Então a gente não está entrando nesses detalhes aqui, a gente está considerando as duas coisas como sinônimos, tá? E aí a gente falou rapidamente da teoria de personalidade ou de temperamentos de Hipócrates, que são 4 tipos. Então continuo incentivando vocês a verificarem, a pesquisarem qual tipo de personalidade vocês têm, do sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico. Nós mencionamos no domingo passado que cada uma desses tipos de personalidade tem esses dois lados. Tem as suas qualidades e tem as suas dificuldades também, os seus defeitos, as coisas que precisa trabalhar mais. Pedro geralmente é associado a qual desses tipos de personalidade? Sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico? Sanguíneo, exatamente. Pedro geralmente é usado como um arquétipo de um sanguíneo típico, né, que é impulsivo, que é empolgado, né, que faz besteira, muita besteira, fala demais muitas vezes, falastrão, como dizem, né? Porém, o sanguíneo também tem muitas qualidades, como nós já mencionamos aqui. Ele é um líder, ele é uma pessoa que consegue envolver outras num trabalho.
Ele é uma pessoa arrojada, que vai para frente, que se joga na água. Então, o Pedro serve bem como exemplo de uma pessoa sanguínea, e é um exemplo interessante exatamente porque o sanguíneo muitas vezes é lembrado pelos seus defeitos, porque muitas vezes os seus defeitos incomodam muita gente, né? Mais do que as suas qualidades. E aí é um exemplo de que a gente não deve julgar as pessoas ou não permitir, não compreender as pessoas, que elas têm dificuldades, mas que isso não é ela, a essência dela, ela também tem qualidades. E a gente tem que sempre estar, primeiro, dando uma oportunidade para que as pessoas você possa se relacionar com essas pessoas e ver as qualidades dela também, como também incentivar as pessoas a desenvolver as suas qualidades. Mas nós vimos também aqui o outro modelo de personalidade, que é o modelo dos 5 fatores, que eu passei para vocês, que é um modelo já bem mais moderno, estatístico, pesquisa estatística, psicológica a respeito das personalidades humanas, dos tipos, os traços, e a gente falou desses 5 fatores que são grandes traços de personalidade que você observa na maior parte das pessoas. Então, eu parei aqui, falei sobre alguns, vamos retomar e aprofundar para você avaliar o tipo de personalidade que você tem. Então eu falei que esses 5 tipos de personalidade você pode pesquisar também para você ver em mais detalhes e conseguir entender ou talvez até fazer algumas avaliações a respeito do tipo de personalidade. Isso aí tem testes de personalidades específicos lá no YouTube, no Google, que você pode usar para avaliar melhor, tá? Mas é um acróstico com 5 letras, né? O-C-E-A-N, Ocean. Cada uma dessas letras desse acróstico te dá uma informação de um traço de personalidade que você pode avaliar se você tem ou não. Então, relembrando que eu já falei e avançando, primeiro traço do O, Openness to Experience, é abertura a novas experiências. Então, um traço de personalidade, nós falamos, é esse. Tem pessoas que são mais abertas a novas experiências do que outras. Tem certas pessoas que não gostam de novas experiências, ela gosta da experiência que ela já conhece e está acostumada. Tá? Então isso é um traço de personalidade que diferencia as pessoas. Em outras palavras, tem pessoas que gostam de mudanças. Tem pessoas que não gostam de mudanças, elas gostam de rotina, rotina nada mais é do que uma experiência que você está habituado a fazer. Então tem pessoas que, veja como isso é um traço de personalidade, porque se você coloca uma pessoa que a personalidade dela está mais próxima, gosta mais de rotina, ou seja, de coisas conhecidas e de menos mudanças, e você coloca ela numa situação de mudança permanente, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ficar, né, esgotada, e se ela permanecer muito tempo nessa situação, ela pode até adoecer. Por quê? Ela está vivendo numa situação completamente oposta à própria personalidade dela, que é mais afeita à rotina. E a mesma coisa o contrário, pegue uma pessoa que tem a personalidade que é mais voltada para a mudança, experiências novas, e coloque ela numa rotina de escritório durante 5, durante 10 anos. É claro que nós somos seres humanos altamente adaptáveis e conseguimos nos adaptar a qualquer situação, mas não sem custo. Tem um custo. E o custo muitas vezes é esse, é o seu estresse, o seu nível de cortisol no sangue, a sua ansiedade, e se manifesta muitas vezes nas suas relações humanas, em casa, se manifesta na sua saúde física, que começa a expressar através do seu corpo, que tem alguma coisa que
não está encaixado na sua vida. Você está num ambiente contrário à sua própria personalidade. Então veja que eles detectaram que tem então pessoas que são mais voltadas à rotina, outras mais voltadas a mudanças. Umas mais abertas à experiência, outras mais fechadas à experiência. O outro traço de personalidade do acróstico, que seria o C, é consciousness ou conscienciosidade, está relacionado à organização, disciplina, planejamento. Então tem pessoas que elas são mais disciplinadas, mais organizadas, elas preferem planejar a sua vida em mais detalhes, e tem pessoas que não, elas são mais da espontaneidade, mais do improviso. Então são dois tipos de pessoas também, e o mesmo caso ocorre nas situações da vida. Se você pega uma pessoa que ela é mais ligada ao improviso, a personalidade dela, e coloca ela num trabalho que ela tenha que ser extremamente metódica e organizada, primeiro, ela vai ter muitas dificuldades nesse trabalho, provavelmente será considerada incompetente. Isso já vai ter um efeito também na autopercepção dela. Mas por quê? Porque ela é incompetente realmente? Porque se isso é um traço da personalidade dela, por mais que ela tente ser organizada, e ela pode melhorar, como todos nós, só que isso é um traço de personalidade dela. Da mesma forma, se você pega um cara, uma pessoa que tem esse traço de organização, é metódico, planeja tudo e coloca numa situação de trabalho que tenha que ter improviso constante. Tem situações de trabalho que você tem que estar constantemente improvisando, ou é tudo improviso, você tem que resolver as situações à medida que elas vão surgindo para você. Mas o cara é aquele cara metódico, então ele vai ficar extremamente ansioso nessa situação, porque tudo foge ao controle dele. Então pode, inclusive, adoecer. Então você veja que tudo tem esses dois lados que vão impactar diretamente na vida da pessoa, no trabalho, na produtividade e assim por diante. Quem que levantou a mão? Não, Raquel? Eu só queria dar um testemunho. Eu sou desse jeito. Então, e aí essa é a situação. Tem alguns que abrem mão, percebem isso, que aquilo não está fazendo bem para si, abre mão, vai procurar fazer outra coisa. Tem outros que insistem, né? E tudo tem o seu custo, como eu disse. Outro traço de personalidade é o E, da palavra, do acróstico Ocean, E, que é extroversão, grau de extroversão. Então nós falamos também que há pessoas que têm esse traço, são introvertidas, pessoas que são extrovertidas, e veja que introvertido não pode ser confundido com tímido. Introversão é a pessoa que tem preferência em ficar sozinho, entre trabalhar em grupo, por exemplo, ou produzir em grupo e produzir sozinho, a pessoa prefere ir sozinho. Não significa que ela tem dificuldades necessariamente, ou tem medo de se relacionar com outras pessoas, ou não se relaciona, mas ela prefere, ela produz mais sozinha, ela se sente mais confortável sozinha, trabalhando sozinha, do que trabalhando em grupo. Isso que é introversão. Extroversão é o contrário, é a pessoa que se sente melhor em grupo, trabalhando em grupo, resolvendo problemas em grupo e assim por diante. Então, introversão e extroversão, nós comentamos também no último domingo. A próxima palavra, foi aí eu acho que nós paramos, né? O A do oceano, agreeable, complacente, a palavra que eu estava procurando do domingo passado, tá? Para traduzir bem isso. O que é uma pessoa complacente? Alguém sabe? Definição de complacente é uma pessoa que tem a tendência de
concordar com as outras para agradar. Ou, se não para agradar, para ser mais agradável. Então, isso é uma pessoa complacente. Ela tende a concordar com os outros. Qual é o contrário disso? Complacente pode ser ter paz também. Você sabe que a pessoa, ao contrário disso, ela não vai ficar quieta, ela não vai parar de argumentar. Exatamente. Então, assim, às vezes o complacente ele fica quieto, não porque ele concorda, mas porque ele entende. Não, veja bem, mas aí não é complacente. Entendeu? A gente está falando de um traço de personalidade da pessoa. Né? Não a pessoa que é o oposto disso, mas resolve, tenta levar pancada, resolve ficar quieto e não entrar em conflito. Traço de personalidade da pessoa complacente. Ela naturalmente é assim. Entendeu? Ela tende a concordar com as pessoas. E aí, aos olhos dos outros, ela é uma pessoa agradável, né? Porque todo mundo gosta que alguém concorde com você, né? Então, é uma pessoa agradável, né? Às vezes o complacente faz isso porque ele quer agradar todo mundo, o que não é bom. Mas às vezes ele está sendo uma pessoa agradável. Para você se relacionar com os outros, você tem que ser minimamente agradável, senão você tem dificuldades de relacionamento. O oposto disso, que a Priscila estava ali dizendo, algumas características, a pessoa que está sempre batendo de frente, a pessoa crítica, sempre está fazendo suas críticas, sempre está dizendo que não concorda com o que não concorda, opinando, dando opiniões, faz questão de colocar sua opinião para os outros. Qual que é o antônimo do complacente? Isso eu não consigo lembrar. Eu chamo de chato. Eu chamo de chato. Mas de qualquer maneira, né, tem a pessoa agradável, que a gente chama de agradável, e a pessoa que chama de chato. Mas o que define isso? Basicamente é a pessoa que não está sempre discordando de tudo, é uma pessoa que para a gente é agradável. A pessoa que está sempre discordando de tudo, sempre querendo mostrar a opinião dela, não, mas eu não concordo com isso, mas não, tem que ser assim, é a pessoa que é desagradável aos olhos dos outros, né? A gente chama de chato. Mas, na verdade, essas pessoas têm um papel social importante. Porque qual dessas duas pessoas você vai chamar, por exemplo, se você tiver um problema de atendimento no SUS? Não chame a pessoa, o complacente. Porque o complacente, a pessoa vai falar lá do balcão, ele vai concordar com tudo. Então veja que tudo tem dois lados. Às vezes é necessário essas pessoas que são mais combativas, pessoas que dizem o que tem que ser dito, mesmo que não seja agradável para a pessoa que está ouvindo. Porque às vezes, um líder, muitas vezes, ele tem que ter... Um líder, muitas vezes, ele tem que ter essa postura de dizer a verdade, muitas vezes, o que não é agradável. Imagine o líder que não fala, o pai em casa, por exemplo, que é complacente. Né? O filho faz, não chama atenção, não quer desagradar o filho, né? Ou no casamento mesmo, né? A esposa que sempre quer agradar o marido e muitas vezes não fala o que tem que ser dito, mesmo quando é uma coisa importante. Então, tudo tem esses dois lados e esses dois traços de personalidade têm o seu efeito positivo e o seu efeito negativo também. O efeito negativo da complacência, o que é? Positivo? Negativo da complacência. É difícil achar uma palavra que possa Uma resumir isso. pergunta. Só uma pergunta. Sim. Um complacente, ele é como um diplomata? O diplomata tem que ser complacente muitas vezes. Então, diplomata, isso quer dizer que eu Diplomata concordei com negocia, você. né? Diplomata negocia. Eu não concordei. Eu concordei com a sua colocação. Que para resolver o problema do SUS, o problema Sim. É. Exatamente. A gente está usando como exemplo os casos mais estereotipados, mas na maioria das vezes tem graus, né? Agora, veja bem o que a Raquel e o André mencionaram, tem um conflito para ser resolvido. O complacente, se ele tiver habilidade, ele vai resolver de um jeito. O outro crítico, né, que a gente chama de crítico,
tem menor grau de complacência, ele vai resolver de outra maneira. Tá? Então, o complacente, se ele desenvolver a habilidade dele, ele vai ir para a negociação, ele vai tentar resolver sem desagradar a pessoa com quem ele está negociando. Sim, só que a gente também sabe que muitas vezes isso chega num certo limite e não consegue resolver. Aí é o momento que você chama o reforço, que é o outro que vai além dessa capacidade, porque o complacente ele não vai conseguir brigar, não adianta, é isso que eu estou falando que é um traço de personalidade. Ele não vai fazer, se for necessário um enfrentamento, ele não vai fazer. Que é o caso, por exemplo, do meu sogro. Se eu falar para o meu sogro assim, olha, resolva, se for necessário ir para um enfrentamento, vá. Ele não vai conseguir, veja bem, ele não vai conseguir. Ele só pode negociar, esse é o máximo que ele vai fazer. Agora, algum enfrentamento ele não vai ter. E, eventualmente, na vida, necessita algum enfrentamento, às vezes até dentro da própria família, né? Dependendo da situação que você mencionou dos filhos, você precisa de um enfrentamento. E aí tem, muitas vezes, o pai que negocia e a mãe que vai para o enfrentamento, né? E vice-versa, ou vice-versa. Diga, irmã. Eu vejo lá em casa, eu e minha irmã. Minha irmã era bem explosiva, eu não preciso bater em ninguém. Certo, então... O próximo traço de personalidade aqui, desse modelo, é o neuroticismo, ou o grau de neuroticidade. Então, veja bem, esse grau de neuroticidade está relacionado diretamente com a estabilidade emocional da pessoa. Há pessoas que, desde criança, elas têm uma estabilidade emocional maior e outras que têm uma estabilidade emocional menor. Isso também é chamado muitas vezes de sensibilidade. Tem pessoas que são mais sensíveis do que outras, né? Sabe aquela pessoa que você fala uma coisa assim, sem nenhuma intenção assim, ela ficou magoadinha, né? Ela é mais sensível do que outras. Só falei para gerar polêmica. O que ele falou que eu nem ouvi? Eu brinquei, fiz uma brincadeira. Falei canceriano, que é mais sensível. Então, esse grau de neuroticidade é a pessoa que ela é mais afetada pelas emoções. Então, tem pessoas que naturalmente são mais afetadas pelas emoções, positivas ou negativas. Tem pessoas que são menos afetadas pelas emoções positivas ou negativas. Então, veja, tudo tem dois lados, como eu disse. A pessoa que tem essa neuroticidade mais aguçada, um grau maior, se tem alguém alegre, ou se ela está alegre, ela vai ser mais afetada por isso. Ela vai ficar mais entusiasmada, ela vai ter mais energia e assim por diante. Isso vai deixar ela mais para cima ainda. Tem a pessoa, e por outro lado, se acontece alguma coisa que a entristece, ela vai ficar dentro de um buraco. Tem pessoas que são mais estáveis, as coisas acontecem, os nuances de emoção delas são menores. Isso é bom e é ruim também. É bom e é ruim. Eu estava até conversando essa semana passada, se eu não me engano, que o que move o mundo, na verdade, né, é a emoção. Não tem como negar isso. O que move o motor do mundo é a emoção. As pessoas fazem 90% das coisas por emoção, não por razão. Os únicos que não têm emoção são só os psicopatas. É verdade, eles Sim. agem na razão e nada afeta a vida deles. Exatamente. E aí, por exemplo, se você tem veja os líderes mais populares, mais carismáticos, são aqueles que têm mais emoção e que apelam mais para as emoções das pessoas. E são esses que as pessoas seguem. Essa é a realidade nua e crua dos fatos e da vida. Se você tem um líder racional, ele pode fazer tudo certinho, pode organizar tudo, só que as pessoas simplesmente não são movidas pela razão. Então, antes da gente jogar pedra, por exemplo, na pessoa que é mais instável emocionalmente, a gente tem que perceber que o mundo é movido pela emoção. Por outro lado, as pessoas que são mais sensíveis à emoção, elas sofrem mais. Porque, é claro,
elas sentem muito mais esses balanços emocionais na sua vida. Então a pessoa que tem essa sensibilidade emocional maior, acontece alguma coisa, ela sai do eixo dela, demora para ela conseguir voltar ao eixo novamente, enquanto que a pessoa que não tem essa sensibilidade emocional maior, aconteceu, ela sente, mas ela consegue voltar para o eixo mais rápido e seguir. A característica oposta dessa neuroticidade muitas vezes é associado à resiliência emocional. O que é a resiliência emocional? O que é resiliência? Elasticidade. A pessoa, ela vai, mas ela volta. Exatamente. É a capacidade Ela é de mais continuar adaptável. focada nos seus objetivos. Exatamente. Ela sofre menos essas variações, né? O resiliente emocional. Então, ele sofre menos. Mas essa pessoa é ruim? Por isso? Exatamente. Ela vai, naturalmente, ela vai ser mais fria, ela vai ser mais racional, vai sofrer menos, só que também tem o ônus de você ter essa característica de personalidade. Né? Muitas vezes, um exemplo simples, como eu estava dizendo, o que move o mundo e o que move a gente é a emoção. A pessoa emocionada, ela pode pegar, a partir de um contato com uma situação, com uma pessoa, com uma experiência, ela pode ficar altamente motivada, porque ela tem essa característica de personalidade. E ela pode fazer coisas extraordinárias em um ano, por causa dessa motivação. A pessoa que é resiliente, entre aspas, ela não vai sofrer muito com as emoções dela, só que também ela nunca vai ter tanta motivação assim, como a outra pode ter momentaneamente. Posso dar um exemplo? Por quê? Porque as emoções dela se alteram pouco. E é a emoção que é o motor da vida. Então, tudo tem o pró e o contra. Diga. Passei uma experiência bem assim, né? Acho que tudo tem que ser temperado. E aí você veja, não existe o que é o certo, o que é o errado, e esse é aí que entra nas questões relacionais. Porque muitas vezes a pessoa, o racional, vai achar que o emocional é errado. E o emocional vai achar que o racional é errado. Não, é frio, você é isso, você é aquilo. Só que tudo tem dois lados. A gente tem que entender a diversidade com a qual Deus criou a humanidade e cada traço tem uma finalidade, um propósito e atende esse propósito. Se a gente não entende isso, a gente não compreende as pessoas e as suas particularidades, as suas individualidades e tem dificuldade de conviver com os outros e de aceitar os outros. André, Só um detalhezinho sim? pra falar. Com tudo isso que eu narrei para vocês, com tudo isso que eu passei, eu mudei aquela situação. Aquelas pessoas realmente foram ajudadas e conseguiram sair daquele buraco. Eles até mudaram de cidade, né? Com o meu sacrifício. Mas também eu aprendi todo esse processo. Né? Então aqui, só para a gente terminar então, chama-se neuroticidade esse grau porque neurose, vocês sabem, está relacionado com a instabilidade emocional, com a preocupação excessiva, né, que a pessoa muitas vezes por imaginar resultados desastrosos muitas vezes para situações simples, isso se chama na psicologia neurose. Né? E o próprio Freud, quando estudou isso, ele disse que altos graus de neurose pode levar, inclusive, as pessoas a sintomas psicossomáticos. Ele estava estudando lá cegueira, surdez, até paralisia, gerada por sintomas puramente psicossomáticos, que ele atribuiu à neurose, né? A pessoa, uma preocupação excessiva. Então veja que se tem um alto grau de neuroticidade, ou seja, de sensibilidade, de emotividade, isso pode levar a problemas graves na vida da pessoa. Né? E ele chamou isso de histeria. Né? Então, e essa questão da histeria, e esse grau, hoje já se sabe que tem maior índice, as mulheres têm maior índice de grau de neuroticidade do que os homens, tá?
Tá? Isso, na verdade, se sabia já desde Hipócrates. Hipócrates foi quem levantou a primeira hipótese sobre isso, que ele imaginava que tinha alguma coisa a ver com o útero, inclusive, né? Com o sangue do útero, tanto que a palavra histeria vem, né, de útero. E aí, claro, as pessoas usam isso maldosamente muitas vezes, né? Por exemplo, quer insultar uma mulher e fala assim, você é descontrolada. Né? E quando falam isso, geralmente, tem uma questão histórica por trás, né? Porque quando fala descontrolado, está chamando de histérico. Histérico porque no passado acreditava que as mulheres tinham esse problema, né? Então é usado, claro, com uma conotação negativa, mas de qualquer maneira o fato é que é óbvio isso. As mulheres têm a emoção mais desenvolvida do que os homens. E como tem a emoção mais desenvolvida que os homens, sofrem mais também por conta das suas emoções. Por outro lado, nós já falamos que as emoções têm todo o aspecto positivo e por isso as pessoas que usam isso maldosamente estão ignorando a outra parte da moeda. Então, Regra tem exceção, né? Não é regra, na verdade. Tem, mas sempre as regras têm as suas exceções, né? Nem todas as mulheres são assim. não, exatamente, é por isso que eu estou falando. E tem os homens que são emocionais também. Né? Então, Já a neurose tem a esquizofrenia também, né? Que vai no mesmo... embora a esquizofrenia, né, já é um grau bem elevado e na verdade, é um problema realmente no cérebro da pessoa, que a pessoa já traz e o gatilho é acionado por volta depois dos 24 anos de idade, 20, 24 anos. Então não é um traço de personalidade. Mas aí nós vemos então esses aspectos. Então esses são os cinco traços que vocês têm que avaliar. Então vamos resumir aqui. Vai fazendo a avaliação aí. Você é mais voltado para a rotina ou para a mudança? Já anotou no seu caderno aí? Rotina ou mudança? Todo mundo anotou já aí? Rotina ou mudança? Próximo. Você gosta mais de planejar ou improvisar? Planejar ou improvisar? Total improviso. Próximo. Sozinho ou em grupo, prefere? Complacente ou crítico? Crítico total. Sensível ou resiliente? Meio a meio. Então, a partir desses traços, você definindo, você já consegue ter uma visão mais clara de você mesmo. Quem é você, como você é. E aí, a partir disso, você já começa a direcionar mais ou menos a sua vida profissional, já começa a direcionar a sua vida ministerial, já começa a entender melhor como você se relaciona com as pessoas e vai tirando desdobramentos a partir disso. Então, por isso que no próximo domingo, então, a gente vai seguir um pouquinho mais para daí entrar nos interesses e nas paixões, que são os próximos recursos aí da nossa missão do Reino de Deus.